Bom dia, boa tarde e boa noite, o horário que você estiver assistindo aí esse programa, que é um projeto da nossa Federação Rede Pessoal, a gente estar nas redes. Aqui a ideia é bater sempre um papo para a gente gerar recortes de falas que representam o que a gente pensa para o Acre e para o Brasil. E esses recortes vão estar no Instagram, no Facebook, no Twitter, né? No grupo do WhatsApp da nossa federação, da rede, do pessoal e até no grupo do WhatsApp da tua família. Joga lá, se interessou pelo debate, faz pergunta, curte, se inscreve no nosso site, né? Para que acompanhar outras entrevistas nós vamos fazer. A proposta é que de 15 em 15 dias a gente esteja aqui batendo papo. E hoje eu estou aqui com o Jamir, né? O Jamir que é dirigente nacional do PSOL, e a gente está querendo conhecer melhor o Jamir. Jamir, você é da leva, seus avós, né, seus antepassados, dos cearenses, dos cariocas, né, do Rio de Janeiro, ou dos paulistas? Porque você é branco e dos olhos verdes, né? Isso. Bom, primeiro de tudo, Inácio, agradecer o convite, né, a estreia do seu programa, do seu podcast, e mais um podcast gravado aqui no Estúdio Castanheira. E a gente fica muito feliz, sabe, Inácio, porque primeiro que você é uma pessoa muito experiente na política, nos ensina muito, tem um profundo conhecimento da história do Acre, da política acreana e do bastidor, principalmente, né? Então, convive mesmo a fundo naquilo que muitas vezes as pessoas que estão em casa nem sabem de quando chega uma candidatura, como é que é construída essas candidaturas majoritárias. Então, está aqui participando do primeiro programa nas redes, né? Fico muito feliz por esse convite. E a minha família, ela chegou no Acre, né, para Cruzeiro do Sul, ela veio do Ceará, né? Antes, quando o Acre ainda não era nem do Brasil ainda. Então, meu bisavô chegou no Acre, o Acre ainda era da Bolívia, não era nem do Brasil. E aí meu avô foi a primeira geração que nasceu, né? Logo que o Acre se tornou do Brasil, se tornou um estado do Brasil, território. Meu pai é a segunda geração, eu sou a terceira geração de acreano, né? Então, sou acreano mesmo, entendeu, Inácio? Acreano de qual município? Cruzeiro do Sul, né? Terra boa, terra da farinha. Mas eu saí de Cruzeiro muito jovem, vim para Rio Branco, eu tinha 14 anos de idade. 14 anos. Eu nasci em Cruzeiro, morei lá um tempo, vim para Rio Branco, aí voltei para Cruzeiro, aí quando foi com 14 anos voltei, aí fiquei aqui definitivo, né? Meu pai era funcionário da Universidade Federal do Acre, e aí ele foi para Cruzeiro para montar a universidade lá. E aí foi o período que a gente morou lá, que foi 9 anos. Então a minha vida, eu tenho 47 anos, mas desses 47 anos, só 9 anos eu morei em Cruzeiro, o resto tudo aqui na capital. Eu vendi muito cigarro em Cruzeiro do Sul. Eu fui de 92 a 2001, eu ia uma semana sim, outra não em Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, eu costumo dizer que tem 5 famílias bem tradicionais. A família Cameli, né? Isso. Correias Irmãos, é uma família também bem... deixa eu ver se eu lembro ainda de todas as 5 famílias. Uhum. E de quais dessas famílias tradicionais você faz parte ou você não faz parte de nenhuma? A nossa família é uma família muito conhecida em Cruzeiro. Meu avô foi um dos primeiros empresários que teve lá em Cruzeiro, que é o Arito Rosas. E ele era naquela época com a escassez de médico, então quem era farmacêutico ou tinha drogaria eram os médicos da cidade, né? Então tinha um primo meu que era o Mancito, que ele era farmacêutico e meu avô também tinha drogaria. Meu avô era enfermeiro de profissão. Então eles faziam tudo, era da cirurgia, a consulta, era eles que faziam. Então era muito conhecido, né? Depois foi chegando os médicos mesmo já formados e aí foram substituindo. Mas a minha família é muito conhecida e até hoje ainda está lá. A família Rosas é uma família grande e é bem atuante lá em Cruzeiro. Eu queria te agradecer primeiramente porque há muito tempo que você vem me incentivando para a gente fazer esse programa, né? Confesso que eu fiquei muito inseguro, a gente foi definindo nomes e tudo, e esse programa só está indo ao ar porque você sempre me encorajou muito, deu muita força, inclusive se submeteu a ser o primeiro entrevistado. Hoje é o teste, né? Hoje é o programa piloto. Eu espero que tenha um bom feedback aí dos nossos militantes, filiados, da população em geral.
Mas esse estúdio, Jamil, ele também cumpre um papel importante. Não sou eu que estou tendo a primeira oportunidade. Tantos outros amigos meus, eu já vi programa aqui na área da cultura, né? Vi vários programas que foram gravados aqui. Eu conheço aqui porque já tive vídeo meu editado, então tenho uma geração aqui que você tem aproveitado esse estúdio para eles aprenderem a pilotar drone, a editar vídeo. Me fala um pouco do papel desse estúdio, né? Primeiro que esse estúdio é uma parceria nossa do Estúdio Castanheira com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, que é a fundação do PSOL, né? E o que é muito importante, Nácio, a gente ter em mente é que um só vai ganhar. Por exemplo, nós temos um candidato a governador que vai ganhar. Mas a gente não pode encarar a política, venceu ou perdeu. A gente tem que construir a política, a gente tem que construir partido. E eu sinto falta isso aqui no Acre. Né? Mesmo faço uma crítica aos partidos de esquerda, eles não costumam construir partidos. Eles costumam procurar ter mandato. E aí é onde diferencia o partido como o PSOL, como a Rede, que ele vem em busca da construção de um partido. Né? Ou seja, ter um programa próprio, de ter diretrizes bem firmes, mesmo do que a gente atua, de construir, de formar o militante. E as redes sociais, a mídia, ela é algo que hoje é muito presente, Nácio, na nossa vida. E uma criança com 5 anos de idade, antes mesmo de ser alfabetizar, ela já está num celular mexendo. E a gente viu essa necessidade de ter um estúdio próprio para a gente produzir o nosso próprio material. Porque quando você vai numa emissora de TV, é aquela coisa rápida, às vezes você quer desenvolver uma linha de pensamento, você não consegue. E você ter seu próprio estúdio, você consegue produzir o material, mas não só entre a entrevista ou entrevistado, como também entre a equipe técnica que você forma para tocar esse projeto. Né? E a gente tem aqui o Wendel, que é nosso presidente estadual e ao mesmo tempo é o cara que cuida e que dá vida a esse estúdio, né? Tem toda uma galera que ajuda ele, que é treinada por ele, e a gente vê a diferença. Né? Hoje, por exemplo, a gente só consegue ter um programa como esse seu porque a gente tem um estúdio. Porque se a gente tivesse que pagar para isso, né, Inácio, é um custo muito alto, a gente não teria condições. Né? É fantástico. Outra característica do PSOL, Jamil, é fazer o que, na verdade, outros partidos fizeram na década de 80. Sim. O PSOL tem se colocado nos processos eleitorais como protagonista. Sim. Há 4 anos atrás, o pessoal teve candidato a governador, foi o professor Nilson, né? E candidato ao Senado. Passado 4 anos, como é que você avalia esse processo eleitoral? O que é que ele trouxe de vantagem para o pessoal? Aumentou o número de filiados? Sim. Nos municípios, o pessoal poderia não estar organizado em um determinado município, se organizou por causa desse processo eleitoral? Essa pergunta é bem interessante, Inácio, porque quando a gente analisa, sempre quando a gente termina uma eleição, você vai juntar os pedaços, né, que fica após a eleição. Eleição não é fácil. Eu acho que a gente está no estado pior para se fazer eleição, porque infelizmente a compra de voto é algo descarado no nosso estado. A gente que é ideologicamente, né, ou seja, a gente tem um partido com base ideológica, que tem um programa próprio, que tem pautas firmes que a gente defende, é muito difícil enfrentar o que é a política no Acre. Né? E você participar das eleições, não só com candidaturas proporcionais, mas com candidaturas majoritárias, isso dá vida ao partido. Né? Você sair desse pleito eleitoral, ser uma candidatura majoritária, você torna o partido invisível. Então é importante partidos como o PSOL, Rede e outros partidos que são pequenos, mas que são muito ativos mesmo, eles sempre participar do pleito eleitoral com chapa completa, tanto proporcional como majoritário. Não que a gente não tenha uma boa relação com os outros partidos progressistas, principalmente do campo da esquerda. A gente tem, mas principalmente na questão do primeiro turno, é importante a gente colocar os nossos nomes, até mesmo porque a gente tem a propaganda eleitoral, Inácio, que é uma propaganda que chega, tanta rádio e TV, que chega a todo o estado, e é uma forma de você mostrar. Agora, infelizmente,
Às vezes você aposta muito, Inácio, num candidato, quando termina a eleição ele vai embora. Ou seja, toda aquela construção vai por água abaixo. Isso acontece muito, né? Muito, muito mais do que a gente imaginava, ou seja, do que a gente esperava. Então, a gente também, agora a gente está procurando lançar candidaturas, principalmente majoritárias, mais candidaturas que realmente venham para construir. Porque mesmo numa derrota, a gente pode sair vitorioso. A gente vê o exemplo aí da Marina. Marina, quando saiu candidata a presidente, quanto ela cresceu, quanto o partido que ela estava na época cresceu, né? Você vê o próprio Guilherme Boulos, o tanto que o PSOL cresceu, o tanto que o Boulos cresceu com a candidatura. Então, não é porque você não venceu uma eleição que você saiu derrotado. E eu acho que é muito isso que eu, você e toda a direção, né, da nossa federação, ela vem buscando, né, Inácio? Ou seja, olhar o pós-eleição, o que a gente pode crescer. Num estado que é difícil a locomoção, que é muito complicada a logística, que infelizmente um estado que não tem indústria e todo mundo depende do governo, seja ele estadual ou municipal, você furar essa bolha não é fácil, né? E aí eu também queria que você falasse, Inácio, um pouco sobre essa experiência que é estar na rede, que é também estar vendo como esse cenário assim, eleitoral, como é que você está vendo tudo isso, Inácio? Na verdade, eu sempre trabalhei nos bastidores, né? Eu, desde os 14 anos que eu milito na política, mas muito gerenciando, administrando campanhas eleitorais que, na verdade, vai desde a confecção de material nas gráficas, equipes, né, de ruas. Então, o meu papel sempre foi esse. Eu tive a experiência, e mais uma vez, te eleger como culpado de ser candidato a vereador agora, né, pela rede. E eu confesso que eu tinha muita preocupação. Foi a tua primeira candidatura? A minha primeira candidatura. Caramba. A verdade, com 54 anos, né, eu fui candidato pela primeira vez. Tinha sido presidente da Associação de Moradores lá do meu bairro, presidente de Grêmio, essas coisas que todo mundo que está na política tem essa oportunidade, né? Mas candidato mesmo num processo eleitoral eu fui o ano passado e confesso que eu fiquei muito uma expectativa de como seria, porque hoje as redes sociais, ela acaba sendo algo que cabe tudo. As Sim. pessoas às vezes resolvem falar coisas... Pro bem ou pro mal, Pro né? bem ou pro mal. E minha mãe tem 82 anos, eu me preocupo muito com ela, porque ela é muito ativa nas redes sociais e de não machucar alguma coisa. Mas graças a Deus foi um processo eleitoral que eu sinto saudade, porque foi muito bom. Quando eu pensei que ia começar a campanha, a gente tomou a decisão de última hora, quando eu pensei que tinha terminado a campanha, parte significativa da sociedade, principalmente essas pessoas mais ligadas à questão do meio ambiente, abraçaram a nossa candidatura e nós fomos o quarto mais votado, né? Nós tivemos uma votação que eu tive 8 votos a menos de candidatos que já tinham experiência, já tinham sido... Até com mandato já tiveram. Até já tiveram mandato, já foram vice-prefeito, então foi algo que me surpreendeu. Inácio, você teve um trabalho muito forte, bem atuante dentro da Frente Popular, principalmente na construção de chapas, na construção de gestão também, ou seja, atuando dentro da gestão. Quando você olha para a política que era daquela época, para a política hoje, assim, o que é que tu vê de diferente, Inácio? Assim, o que é que tu observa que mudou muito? Eu acho que nós passamos os últimos 4 anos, né, de um governo federal que incentivava essa política do ódio, né, da distribuição de arma, de briga. Porque quando eu vejo quem está no governo, essas pessoas estiveram junto comigo. Que é isso que eu ia te perguntar, né, Inácio? Porque um dia desse eu lendo uma matéria aí, e aí a pessoa, lá um comentário, o Inácio você olha para o Inácio, está vendo aí o PCdoB, o PT, está vendo tudo isso. E aí eu te pergunto, Inácio, essa galera que hoje está no poder, eles vieram da onde, Inácio? Estavam todos com a gente, né? Se você for pegar do Alan Rick, né? Ao próprio Bocalon, que foi secretário, Márcio Bittar. Márcio Bittar, eu lembro como era do PCB, né? O Wilson, né, da Cirlane, que foi casado com a Cirlane, que era da Casa do Estudante Acriando. Então, assim, essa turma toda, porque, na verdade, Rio Branco, o Acre é como se fosse um bairro de São Paulo.
se a gente conversar muito, a gente vai descobrir que a gente é até parente. E olha que os nossos pais tinham um negócio de ser primo de fogueira, essas coisas, né, nas festas juninas. Então, nós temos uma relação que não nos permite, por causa da política, a gente causar intrigas e rompimentos, porque eu penso que não, o meu filho está namorando com a filha de um cara desse, ou vice-versa. Então, o que nós temos que discutir mesmo, na verdade, o que eu sempre procurei estudar é para a gente discutir propostas. Propostas de que, para onde o Acre pode caminhar para que a gente tenha emprego, que a gente tenha saúde, que a gente tenha educação. Eu acho que isso nos une e a gente tem que procurar exatamente isso, fazer essas coisas que o pessoal faz aqui, né? Eu estava vendo, vocês têm um projeto, né, lá na Ocupação Marielle, que talvez vocês vão construir casa, vão entregar casas primeiro do que o prefeito Bocalon. Então esse é um projeto que nos une, né? E assim, Inácio, o que eu fico mais impressionado é que os movimentos sociais eles foram destruídos, né? Você que veio da Frente Popular e lá atrás, na década de 80, 90, se construía muito movimento social, né? E as associações de bairro foram abandonadas. Hoje, uma associação de bairro não é mais nada, não representa mais nada, né? Você tinha os sindicatos que foram desmantelados, né? E aí hoje quem luta pelos direitos do trabalhador, porque os sindicatos acabaram. E aí assim, você vê todo esse desmantelo, e aí você vê uma extrema-direita crescer tanto no Acre, né, Inácio? O que é que tu acha que aconteceu no Acre, Inácio, para isso ter acontecido? Eu acho que o avanço da extrema-direita, porque na verdade nós sempre tivemos disputas. Lembra da disputa de Lula e Brizola, um Fernando Henrique Cardoso. Aqui no Acre mesmo, nosso saudoso Flaviano Melo, né, a gente sempre fez uma disputa. Eu lembro que no movimento estudantil, a gente fazia uma disputa e depois ia lá pedir um ônibus para ir para um congresso da UBS, um congresso da UNE, e o MDB sempre cedeu. Então a gente sempre teve uma disputa saudável, né? Agora, o movimento sindical, que é o berço dos partidos, que defende um Estado social, né, foi atingido de morte. E teve senador no Acre que liderou o projeto de lei que acabou, né, com a contribuição sindical, né, com o imposto sindical. Que acabou com o sindicato com isso. E quando você, do ponto de vista financeiro, você enfraquece esses movimentos, né, esses sindicatos, você enfraquece a luta do trabalhador, que também tem um custo. No entanto, o que a gente chama de sindicato, ele chama de federações. A Federação da Indústria, a Federação da Agricultura, a Federação do Comércio continua aí para, inclusive, defender os interesses deles. E eles estão certos com relação a isso. Do patrono, né? O direito do patrono. Agora, nós, enquanto do movimento sindical, a gente precisa fortalecer esses movimentos. Eu contribuo religiosamente para o Sinteac. Já é descontado no meu contra-cheque, porque eu acho importante. Concorde ou não, porque assim, o sindicato ele tem uma disputa interna também, ele tem eleição interna, e às vezes quem está na presidência não é aquele que você votou, mas o principal é que o sindicato está ali para defender os direitos do trabalhador, né? Se você não consegue organizar essa luta de classe, quem vai defender seu direito, Inácio? Né? Eu vejo às vezes as pessoas, olha, o nosso salário está defasado, nós estamos trabalhando demais, as condições são precárias. Você sozinho não adianta. É o sindicato que vai reunir todo mundo, é o sindicato que vai debater, ou seja, era para ser isso, né? Mas se os sindicatos hoje estão sobrevivendo a muitas custas, está muito difícil, quem é que vai defender, né, Inácio? E aí eu fico preocupado assim, Inácio, porque eu vejo uma galera do Acre que passa a vida inteira em mandatos, né? Pais, filhos, netos, e essa galera, ela se diz o defensor da família, o defensor Deus, pátria e família, né? E aí eu vejo, por exemplo, vem você que tem a coragem agora de dizer, eu estou colocando meu nome à disposição para concorrer uma vaga para o Senado, ou seja, se lança um pré-candidato, né? A federação lança você um pré-candidato. Como é que vai ser esse enfrentamento com essa turma aí da extrema-direita? Não vai ser fácil. Eu me preocupo mais com a reação
de algumas pessoas, alguns partidos, porque até aqui nós definimos que a gente ia ter chapa própria depois das eleições para prefeito, né, que nós caminhamos com Marcos Alexandre em 2024. Foi uma experiência, e aí eu faço autocrítica, porque eu cheguei aqui e estava muito decidido de que a gente deveria apoiar o Marcos Alexandre, porque não via no Bocalhon uma expressão de democracia, né, de que pudesse construir avanço. Mas foi uma experiência que depois, inclusive, houve vários questionamentos de segmentos, uma certa discriminação com o nosso partido. Porque se você olhar para a rede, é a cara da Marina. Se você olhar para o PSOL, é a cara do Boulos. E aí, terminadas as eleições, nós sentamos aqui e decidimos que a gente ia ter candidatura. Eu já dei várias entrevistas, a Marina Silva já veio aqui, reuniu 7 partidos. Sim. E disse, olha, o Inácio é nosso pré-candidato a senador, né? E agora você, inclusive o Boulos, gravou um vídeo, né, reafirmando. Mas parece que quando vai chegando mais próximo do processo eleitoral, essas pessoas descem dos ambientes que elas estão e chegam aqui e dizem, não, peraí, parece que o jogo só começa quando eles acham que deve começar. E a nossa federação, ela tem autonomia. Então, com certeza. Você tem, o PSOL e a nossa federação tem transmitido muita confiança. O que nós queremos é fazer um debate em cima de um programa de governo, né, um programa que sinalize, porque nossos filhos estão indo embora. O que tem de família separada, com os jovens que estão morando em João Pessoa, que estão morando em Santa Catarina, e a gente tem muito o que fazer aqui pelo Acre. E outra coisa, Inácio, nós deixamos claro que nós estamos abertos ao diálogo, né? Nós vamos dialogar com todos do campo progressista. Agora, se vier conversar com a gente ano que vem, não tem mais conversa, né? Eu acho que a gente tem diferenças, né? A gente tem, cada partido, né, cada federação tem que buscar a sobrevivência da sua federação, dos seus partidos, porque a cláusula de barreira, ela está aí aniquilando partidos, inclusive históricos, que tinham aqui, tanto de esquerda como de direita, ou seja, partidos que deixaram de existir, né? Graças a Deus, o PSOL e Rede, eles vêm sobrevivendo, né, a cláusula de barreira, mas se a gente não cuidar disso, né, e você falando na campanha do Marcos Alexandre, a gente tinha questões, inclusive, programáticas, diferenças programáticas, mas a gente chegou a analisar e disse, ó, se a gente quer enfrentar quem está aí, a gente tem que manter, a gente tem que buscar o pragmatismo, né? Mas, no caso, a gente tinha que tentar, de todas as formas, frear o avanço da extrema-direita, que ninguém entende, eu não consigo entender, né? Quer dizer, tenho minhas suposições, como que um candidato que estava tão lá embaixo, da noite para o dia, vira um jogo daquele jeito, né? Mas está aí, como é que está o estado, como é que está a cidade, né, destruída. E eu acho agora, Inácio, a gente conversou muito, eu acho que a nossa candidatura, ela está posta, trabalhar ela cada vez mais. Eu acho que a gente é pré-candidato, não faz de conta, ou seja, é um pré-candidato que a gente vai mesmo, a nossa candidatura, pegar corpo, mas a gente não vai deixar de dialogar. Só que, se achar que vai deixar para conversar com a gente ano que vem a gente já está montando as nossas chapas proporcionais, né, Inácio? Porque a chapa majoritária está caminhando bem, né? Tá. Como é que você encara esse desafio, Inácio? Você de ser um pré-candidato aí a senador, você vai enfrentar aí Márcio Bittar, vai enfrentar o Gladson, né? Provavelmente a Mara Rocha e tantos outros candidatos aí, você está aí furando essa bolha aí, Inácio? Primeiro, na verdade, estudar muito, né? Então, eu já colecionava antes os planos de governo, né? Eu gosto muito de colecionar e ler os planos de governo para a gente ter uma ideia de qual rumo, né? Eu acho que, eu não tenho dúvida que a gente tem que ter um plano estadual de desenvolvimento. Muita coisa já foi feita, mas é preciso fazer muito mais. Nós passamos 100 anos trabalhando, né, nossa economia com a seringa. E logo depois veio a castanha. Agora, depois o açaí, agora tem um café. Então, nós que decidimos morar no bioma da Amazônia, nós temos que entender que esse nosso ambiente
É um ambiente onde a natureza vai estar sempre num diálogo com as cidades. Então é preciso que a gente saiba que aqui o conhecimento dos nossos pais, nós somos da época, tu tá meio ruim da gripe, nós somos da época que os nossos pais botavam 3 gotinhas de copaíba no café. Então é o seguinte, a gente tem que fazer uma aliança com a ciência, com a universidade, né, para que a gente possa ter projetos a médio e longo prazo, porque, por exemplo, como é que a copaíba, o que a gente tem de produtos que podem ser utilizados na indústria farmacêutica, agora é preciso que a gente descubra isso. O modelo econômico, Inácio, que o Acre se sustentou, e a extrema-direita ela gosta muito de usar isso aí, é um modelo da exploração, mas de uma exploração realmente destrutiva. Por exemplo, quando você vem com a cultura do gado, para você fazer pasto, você tem que destruir a floresta. Tem as madeireiras tirando as madeiras e levando aí, né, ou seja, árvores gigantes que levaram centenas de anos. Você tem, por exemplo, em outros estados próximos nosso aqui, a mineração. Ou seja, todos os modelos econômicos aqui da nossa região, ou próximo da nossa região, é uma exploração predatória. E aí eu te digo, Inácio, você como pré-candidato a senador, né, como você vai conseguir mudar essa realidade do Acre? Eu acredito muito que nós temos zoneamento ecológico econômico, que a Embrapa, né, o próprio Eufran, lá que é da Embrapa, as universidades, elas fizeram uma divisão do Estado, um estudo, inclusive baseado com análise de solo, onde ela diz para a gente qual região tem um determinado potencial para uma determinada cultura. Olha, por exemplo, se você pegar de Capixaba ali para onde de Boca do Acre, para a cidade de Boca do Acre, ali tem um platô, a maioria dos grãos estão sendo plantados ali. Então, a gente tem que explorar as áreas abertas que a gente tem, incluindo tecnologia, porque o que é que foi feito aqui? Quem veio para o Acre, veio e era dito o seguinte, que aqui não tinha nada e não tinha ninguém. Desde aqui já tinha mais de 10 milhões de índios aqui no bioma da Amazônia. Eles já estavam aqui. E eles não fizeram investimento, a não ser se deslocar até aqui. E exploraram o que? A madeira dura, né? O ipê, o mogno, se capitalizaram e quando eles desmataram, para ele demarcar território, eles colocaram o gado. Sim. Então, o desmatamento não é único e exclusivamente para você fazer pasto. O desmatamento, ele é para especulação imobiliária, para você ocupar terras, inclusive terras públicas. Então, a gente tem que deixar claro isso. Então, nós temos áreas o suficiente que dá para plantar agora café, cacau, a macaxeira. Nós não chegamos. O ápice da cadeia produtiva da mandioca, da macaxeira, é a fécula. Sim. Que os nossos pais chamam de polvilho, está na tua roupa, está na minha roupa. Então é o seguinte, nós não chegamos ainda a isso. Algumas cadeias produtivas, se eu pegar o governo do Tião Viana, a Dom Porquito, é um case de sucesso. No entanto, ainda falta matéria-prima. Vem 2 carretas de suíno do Mato Grosso para poder manter a planta funcionando com a capacidade de fazer alguns contratos de exportação. A Acreaves, se você pegar essas 2 plantas industriais, elas geram 800 empregos de forma direta. Então, o Acre precisa ter um choque de capitalismo. A gente precisa fazer investimento em ciência e tecnologia para cada vez a gente produzir mais e a gente, inclusive, melhorar do ponto de vista genético as nossas espécies. Sim. Você lembra do suíno, que era aquele a gente chamava do barrão, né? Aquele porco preto. Hoje você pega o suíno da Dom Porquito, da Agroceres, né? Então, aquele suíno branco, né? Rosinha. Então, assim, a gente precisa, num estado do bioma da Amazônia, onde nós temos dificuldade de logística, nós temos dificuldade de geração de energia, o Estado tem que ser um indutor dessas políticas. E a piscicultura, como é que fica nisso também? É viável a piscicultura na nossa região? Não é viável? Você teve uma experiência lá naquele projeto da Amazônia, né? Como é que você vê a piscicultura também, Inácio? O modelo é o mesmo da Acreave, da Dom Porquito, do frigorífico Anassara, que a gente é o cordeiro da Amazônia. Só muda a proteína animal. Era o quê? Você pegar o Estado, os empresários também que atuam nessas cadeias produtivas, aportar recursos e você startar essas empresas.
né? No caso específico, em qualquer empresa, umas dão certo, por causa, às vezes, até de questões externas, e outras não tão sucesso, como é o caso da Peixe da Amazônia, né? Peixes da Amazônia, estava tentando lembrar o nome, Inácio. A Peixe da Amazônia, ela starta, de fato e de direito, em abril de 2015, no meio da crise do processo de impeachment da Dilma. Em 2016, quando o Temer assume, para você ter uma ideia, ela estava uma página inteira na Folha de São Paulo, fornecia para o Carrefour, então para o Grupo Pão de Açúcar e grandes outras. O que faltou foi o seguinte: capital de giro, porque é uma planta industrial grande. Agora, sobre a cadeia produtiva séria, do peixe... né? Que desse continuidade, né, Inácio? Que... É porque você for ver os próprios empresários, eles têm seus limites. Sim. Eles, na verdade, todos eles tinham os seus negócios e fizeram uma aposta. E aí, essa aposta, eles não iam colocar em risco o negócio principal deles. Mas é uma planta industrial que está aí, que pode ser retomada. Depende de quê? De o governo, ali é senador Gamardi, a prefeitura, do governo do estado e do governo federal se juntar para que aquela planta industrial não se torne uma grande sucata, né? Por exemplo, o exemplo da China, sabe, Inácio? A China vem crescendo mundialmente porque o Estado é presente. O maior parceiro, né, das empresas chinesas é o Estado. No desenvolvimento da tecnologia, do suporte, de tudo que se precisa para que aquilo ali seja realmente lucrativo e se torne competitivo mundialmente. No Brasil, e principalmente aqui no Acre, a gente inicia, mas vê que vai morrendo aos poucos, né? Muitos programas que poderiam continuar, que era importante estar aí, né? Morreram por falta de parceria mesmo, de continuação dessas parcerias, de o Estado estar mais presente, de realmente entender que até esse negócio caminhar sozinho é um processo que pode demorar um pouco mais, né, Inácio? Mas assim, Inácio, voltando aqui para a sua candidatura a senador, né? O que vai diferenciar o candidato, né, Inácio, desses demais candidatos que estão aí se colocando à disposição também? Eu acho que há dois cortes, né? Existe um grupo de candidatos que defende o Estado mínimo, né? E deve ser, inclusive, apoiado por esses segmentos privados, né? Eu sou um candidato que defende o Estado social, então eu defendo o fortalecimento de alguns programas que são importantíssimos, né? Eu defendo um Estado forte que consiga manter uma escola de tempo integral, por exemplo, nos bairros onde os indicadores sociais são muito baixos, como Cidade do Povo, Cabreúva. Então, eu defendo uma escola de tempo integral, que o custo é maior do que uma escola de tempo normal, né? Eu defendo o fortalecimento do SUS. Eu acho que os postos de saúde têm que ter uma disponibilidade de médicos por mais tempo, porque, fruto das mudanças climáticas, hoje nós temos muitos problemas de doenças respiratórias. Nesse período é cheio. Então, eu sou defensor de fortalecer o funcionário público, né? Através de... Você pega, por exemplo, a OCA, para mim, o governo Binho fez várias outras obras, as pontes de Rio Branco para o Sul, todas, mas eu vejo na OCA uma simbologia muito forte, porque ali o cidadão vai lá para resolver os problemas dele. Eu acredito que uma OCA rural, onde, ali no Ceasa, onde as pessoas vão lá deixar sua banana, deixar seu produto, que ele possa também resolver todos os seus problemas que ele tem de uma licença ambiental, de alguma coisa, concentrar numa OCA rural. Então, eu acho que o que vai diferenciar é porque, diferente dos demais, tem uma pessoa comum que faz a feira no supermercado do Acre, que joga futebol aqui final de semana, né, no ramal do Canil. Uma pessoa que nunca esteve no parlamento, né, e que todos os demais candidatos que estão aí estão a longo prazo, inclusive agora com orçamento, porque uma das coisas que eu sou contra é essa questão das emendas parlamentares. Eu acho que é tomar de assalto o orçamento do Executivo, que tem, segundo a legislação, a obrigação de fato, executar o orçamento. Eu, como legislador, quero discutir a Lei Candir, que está com 29 anos, que tem todo o incentivo para a exportação. Eu acredito que a gente tem que primeiro produzir para botar alimento na mesa do trabalhador. E o excedente, sim,
Aí você exporta uma moeda forte, principalmente nós aqui que somos vizinhos dos países andinos. E nós, Inácio, tu que já está bastante tempo na política, nós, enquanto MTST, a gente tem a Cozinha Solidária, né, mandar um abraço aí para as duas cozinhas solidárias que nós temos, tanto do bairro Defesa Civil, como a Cozinha Solidária lá do bairro da Paz, e em breve estamos abrindo a terceira cozinha. A gente tem um programa espetacular, Inácio, que é o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. E quando a gente recebe doação do PAA, está restrita a poucos produtos. Mas não é porque o programa não queira comprar, é porque não tem fornecimento, não tem fornecedor. Por que que o Acre não tem tomate, batata, cenoura? Se plantar aqui não dá, ou é questão... O que justifica isso, Inácio? Porque nos outros estados próximos aqui do nosso, que praticamente é o mesmo solo, a gente tem todos esses legumes, esses vegetais. É uma questão cultural? O que é isso que está acontecendo? Olha, eu acho que a gente tem que explorar o que a gente sabe fazer e sabe fazer bem. Então tem alguns produtos aqui nossos, a macaxeira é um exemplo disso, né? Que a gente domina. Os demais produtos, nessa relação comercial, você pode comprar produtos de outros estados que a gente não produz, principalmente com escala e volume que dê segurança, por exemplo, de que não vai faltar lá na cozinha esse determinado produto. Sim. Mas tudo isso é uma questão cultural. A gente tem que incentivar as hortas escolares. As crianças, quando elas têm contato, a gente desenvolveu um projeto de horta escolar na Escola Márcio Vistani Cury. As crianças, quando têm contato e elas tomam gosto para plantar, você vê que às vezes tem casa que tem ali aquela hortazinha que já dá o tempero da comida, né? Então, outra coisa que tem numa escala maior é essa questão da logística. Nós temos, Jamil, se a gente pegar no Cinturão Verde de Rio Branco, os municípios aqui entre Rio Branco e Bujari, nós temos mais de 1.200 quilômetros de ramais por ser feito, né? Então, é preciso dar as condições de logística para que no período que aquela determinada cultura estiver pronta para ir para o supermercado, ela tem as condições mínimas. Você imagina mamão, por exemplo. Não tem como você sair com um caminhão de mamão atolado, ou se não, se batendo quando chegar o mamão. Não é um animal que você vem puxando, né? A outra coisa são pontes. Nós temos aqui mais de 80 pontes de madeira. Se você ligar no jornal, você vai ver a quantidade de pontes que, nesse período, deixa as pessoas, inclusive, isoladas. Sem trafegabilidade mesmo, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que quando você vai pensar, a nutricionista vai pensar no cardápio das cozinhas comunitárias que vocês administram, vocês ficam numa situação de, às vezes, não ter um fornecedor que garanta aquela quantidade. Agora, tu imagina isso na merenda escolar. Porque a merenda escolar, por exemplo, quando a gente ganha um dinheirozinho, a primeira coisa que a gente faz é no Mercado do Bosque comer uma baixaria, né? Então, às vezes, por que não tem baixaria na escola? Porque, às vezes, não dá segurança para o cardápio de que vai ter aquele volume. Então, nós precisamos fazer muita coisa ainda no Acre. Tem muita coisa boa. Eu não vou ser aquele candidato para estar pregando o desastre, falando das coisas ruins. Eu acho que o Acre, em vários governos, todos eles deixaram uma contribuição aqui importante. Tiveram seus erros, mas também deixaram uma parcela de contribuição. Deixaram um legado também, né? Deixaram um legado. Inácio, e está se mudando um pouco aqui do Estado, a vergonha que se tornou o nosso Congresso, né? Queria que você falasse, assim, já que você está aí colocando seu nome para ser senador, o que você viu dessas coisas que foram feitas aí, dessas PEC, né, da bandidagem, né, que é a PEC da anistia, da bandidagem. O que é que você viu qual foi esse movimento, como é que você analisa esse movimento que foi feito em Brasília? Eu acho que isso me credencia e que me deu coragem, porque quando você olha as pesquisas, né, nosso nome só foi colocado numa pesquisa, a gente teve até 1.2, então nosso nome não vai nem para as pesquisas. E esses fatos do corporativismo, né, todos os candidatos, e inclusive de partido de esquerda, votaram a favor da PEC. Né? Então, eu acho que com exceção da Rede, do PSOL, do PCdoB, foram exceções.
Muitos deles tiveram ainda candidatos que votaram. Então, isso é uma blindagem de um problema que está se dando e que está claro, que é essa questão das emendas, principalmente as emendas PIX. Como é que você dispõe de um recurso e você não dá transparência a esse recurso? E aí ela vira uma coxa de retalho. Você imagina, nós temos um problema na BR-364, que é desde quando a gente nasceu que essa BR-364 é um problema. Nós sabemos que nós estamos no fundo do vale. Independente se essa ferrovia vai passar por Assis Brasil ou por Cruzeiro do Sul, eu acho que a gente deve ter uma ferrovia ligando Cruzeiro do Sul a Rio Branco. Sim. Porque aí a gente teria um trem aqui de carga, né? E a estrada ficaria para caminhão de passeio, para carro de passeio, né? Gastaria bem menos. Então, eu acho que a gente tem que discutir emendas com um projeto ser coletivo, porque o deputado, você mesmo falou disso, olha, às vezes aparece alguém aqui, é candidato por aqui, se projeta e depois vai embora. Um deputado, quando se elege, que tudo gira em torno dele, e não em torno do partido, e não em torno de uma bandeira de luta, ele usa todas essas emendas para promoção pessoal, né? E dá uma sensação, Inácio, que a Câmara de Deputados ela não faz legislação para o povo, e sim para interesse próprio, pessoal, né? Ou seja, eles agem mais como se fosse um sindicato deles mesmos do que colocar em pauta, discutir aquilo que interessa à população, principalmente a população mais pobre, mais vulnerável, né? Ou seja, a cada dia que passa fica mais nítido que é isso que você falou. É mais importante para ele estar discutindo a emenda e aonde ele vai colocar e quais os controles que vão ter ou não de fiscalização, porque na verdade eles querem que não tenha controle nenhum, né? Tudo é secreto, o voto eles querem secreto, a emenda tem que ser secreta, tudo, né? E aí a gente faz até um apelo à população, né, Inácio? Porque está na hora de a gente mudar essa realidade, né? Eu acho que você critica tantas vezes o parlamento, mas eles estão lá porque foram colocados lá. Pela democracia, pelo voto, né? Eu fico imaginando, eu sou professor há 34 anos. Eu sou daquele concurso do Romildo Magalhães, de 92. Só para você ter uma ideia, se o imposto, a cobrança do imposto, for para quem ganha acima de R$5.000, se for aprovado, isso para a nossa categoria de professores representa um 14º salário. Porque o que é descontado do imposto de renda na fonte dos professores, mensalmente, ao longo dos 12 meses, dá mais um salário. Então, nesse momento, eu acho que o sindicato, por exemplo, da educação, deveria pegar parte da nossa contribuição sindical e encher essa cidade de outdoor para botar pressão nos nossos parlamentares para pautar o que de falta de interesse nosso, né? Se as pessoas ficam falando que às vezes pagam imposto demais e o Estado sinaliza que pode abrir mão de cobrar imposto para quem ganha até R$5.000, isso já era para ter sido aprovado. Então é o seguinte, falta o Congresso, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, ser pautada pelos interesses da população. É isso que eu também observo, sabe? Porque a última coisa que eles querem é o interesse da população, né? Tá aí projetos importantíssimos como a redução do imposto de renda, a questão da escala 6x1, né? Você vem precarizando cada vez mais a questão do trabalho, né? Principalmente na relação de direitos que foram adquiridos, ou seja, tirando esses direitos, e o povo vem aceitando, né? E elegendo parlamentares que quando chegam lá, em vez de estar do lado do povo, está do lado de interesse, sabe Deus de quem, né? Da Faria Lima, de grandes corporações, porque se constrói uma narrativa, como voltando um pouco, Inácio, constrói aquela narrativa de que, por exemplo, eles exploram a natureza dessa forma porque é o direito de sustentar a família. O cara vai lá, desmata para colocar gado, porque aquilo ali, o gado, traz um retorno que ele vai conseguir sustentar a família, né? Na política está da mesma forma. Quando a gente fala a escala 6x1, eu estava em São Paulo esses dias, a gente pegou um Uber, e o cara defendendo, não, mas aí vai quebrar muitas empresas, vai falir. Eu não conheço uma coisa para gostar mais de dinheiro do que banco. Por que o banco só trabalha 5 dias na semana?
entendeu? É umas coisas assim que não dá para entender, sabe, Inácio? Porque, na verdade, a desculpa de que vai quebrar a empresa, isso não existe. Pelo contrário, vai gerar mais emprego, porque ele vai ter que colocar mais funcionários. Porque hoje os funcionários que tem ali estão carregando aquele sexto dia sem ganhar nada por ele, ou seja, se matando para trabalhar, podendo estar desfrutando com a família, com tudo. Mas as classes que ganham mais, nenhuma trabalha todo dia, nenhuma trabalha 6 dias na semana. Mal trabalha 5 dias se trabalhar, porque tem classes aí que ganham absurdo e trabalham o menos possível, né, Inácio? Jamil, na verdade, a tecnologia permite que a nossa produtividade seja cada vez maior. Sim. O grande problema é que o empregador tem se utilizado dessa tecnologia para reduzir postos de trabalho. Você imagina só, nós somos da época dos cobradores de ônibus. O que é que essas pessoas estão fazendo agora? Qual foi o mercado de trabalho que absorveu essa mão de obra dos cobradores de ônibus? Sim. Então você vê hoje os motoristas, além de dirigir, ainda tem que receber. Supermercado tinha os empacotadores, né? Acabou tudo, né, Inácio? E vai reduzir ainda mais a questão dos caixas. Porque o caixa automático que você vai lá e você mesmo passa a sua feira, cada vez mais presente, né? A princípio parece ser algo mais moderno, mais sofisticado, que agiliza, né, a fila, mas no fundo o objetivo é o seguinte: quanto mais pessoas de forma autônoma, sem depender de um ser humano, para passar a sua feira, menos caixa vai ter. Então, assim, a tecnologia, tem um prefeito, o Eduardo Campos, que ele tem utilizado. Quem é que tem um banco de dados de todos nós? O governo, porque ele tem um CPF. Então é o seguinte: a gente poderia usar a tecnologia para avisar o seguinte: ó, Inácio, tu acabou de fazer 60 anos, chegou aí tua carteirinha do idoso para tu entrar pela frente da portão e ter todos os benefícios, né? Só imprime? Não. Ele não é para facilitar. A gente, para ter acesso aos nossos direitos, a gente tem que entrar numa fila cansativa e a gente não usa a tecnologia para isso. Mas vai dever ver se a cobrança não chega aqui. Outra coisa, Inácio, por exemplo, você falando agora assim da questão da tecnologia, o tanto que o Estado, seja ele municipal, estadual, federal, se desperdiça de recurso por falta de integração, né? Por exemplo, um paciente vai num posto de saúde fazer uma consulta. Aí o médico vai e diz: olha, tem que fazer um encaminhamento para a fundação. E às vezes ele já tem feito um bocado de exame lá no posto de saúde, já tem feito, né? Ou seja, teve a consulta que ele passou lá. Quando ele chega na fundação, ele voltou para a estaca zero. Às vezes tem que refazer tudo de novo, né? Até porque, pelo tempo, às vezes, os exames de fato já quer dizer, tem que ser feito hoje, com toda a tecnologia de integração que a gente tem, não era para ser uma coisa interligada, ou seja, dar continuidade da onde parou, entendeu, Inácio? Então... Já minha mãe me dizia o seguinte: quando a pessoa não sabe o que quer, nem o vento ajuda. Porque a pessoa não sabe onde quer chegar, então nem usa, tá passando o vento aqui, eu vou pegar. Então, o Acre precisa, e nós temos essa obrigação, Jamil, de discutir com a população. Por isso que eu espero muito um retorno desse nosso bate-papo, do que a gente quer mesmo para o Acre. Até porque essa ferrovia, ela passando aqui, o que é que nós vamos colocar dentro mesmo desse trem? Porque nós temos uma estrada para o Pacífico. Essa estrada, quando foi feita, Inácio, se dizia que o Acre ia mudar, porque agora nós íamos exportar mais, que nós íamos importar coisas que eram bem mais baratas, e a gente até hoje está por ver isso. Aí eu te pergunto: a ferrovia não vai ser a mesma coisa ou não? O que é que vai acontecer, né? Se o Acre não tiver uma produção que dê volume e frequência de entrega, o trem vai passar aqui com grãos. Com grãos aqui, porque às vezes fazem muito comparativo entre Acre e Rondônia. Mas qual é o diferencial de Rondônia? É porque tem um porto que parte dos grãos que são produzidos no Mato Grosso sai dali de balsa, né? E vai até Manaus, de Manaus faz a capotagem e vai para os outros países. Então ali é o diferencial. Mas a produção está vindo da onde? Por exemplo, a nossa pecuária
manda o boi para Rondônia, que acaba sendo uma central de distribuição, porque pega também ali dos municípios do Humaitá, centraliza, dá volume e aí eles vendem para grandes fornecedores. Mas ele tem esse papel de juntar. Aqui no Acre, onde é que nós vamos juntar isso mesmo? Você pega ali aquela região de Brasileira, tem um hub ali, até porque é uma zona de desenvolvimento que tem incentivo fiscal, e você tem ali Porto Maldonato, que também cumpre com esse papel. Nós vivemos muito isso antes de ser ligado o Rio Branco à Rondônia, né? Muitos dos comerciantes de Cruzeiro do Sul, lá na tua terra, tinha armazém em Rondônia, comprava em São Paulo, descarregava aí em Rondônia e fazia esse trajeto de Rondônia para Cruzeiro do Sul de balsa. E dependia muito de Manaus também, né? Era uma coisa absurda, né? Tudo o fluxo de Cruzeiro do Sul era Manaus-Rondônia. E qual era o discurso que o pessoal dizia? Que é o seguinte, se ligar o Acre a Rondônia via estrada, os nossos produtos iam ficar mais baratos. Ligou de asfalto, está aí até hoje. Aí disseram, não, o problema agora é o seguinte, não baixou o preço, que o problema é a balsa. Se fizer a ponte, vai baixar o preço. Fizeram a ponte e da mesma forma. E o que vem pior agora? Não, tem que dar manutenção na estrada. Aí o trecho já de Rondônia está todo já... vai ser terceirizado, né? Vai ser privatizado e vai cobrar, né, o pedágio. Agora vai aumentar mais porque é privatizado. Aí eles vão alegar que tem que aumentar porque estão pagando o pedágio. Isso. Wendel, vamos assistir o vídeo aí, Wendel. Coloca o vídeo aí para nós. Fala, povo de luta do Acre. Eu tô aqui do lado desse companheiro aqui. Guerreiro de luta, de cozinha solitária, de luta por moradia, da luta do povo. Vai ser um dever nosso candidato a governador do Acre. Então, ó, tamo junto. É nóis, vamos ver. Pra cima. O pessoal vai estar com candidatura própria, né? Eu para governador e o companheiro Inácio da Rede para senador. Está na luta. Vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Esse encontro com o Boulos foi uma coisa bem corrida, né? Foi agora, final de semana, ele estava autografando o livro dele, né? Para Onde Vai a Esquerda, que é um livro, entendeu? Vou até trazer um quantidade de presente que fala bem sobre esse avanço da extrema-direita no mundo inteiro, né? Não foi só aqui no Brasil, foi no mundo inteiro, e sempre pautado nesses temas aí que a gente até procura entender por que cresceu tanto a extrema-esquerda. Não foi algo assim que surgiu do nada, ou seja, existe mecanismo por trás desse crescimento, existe interesse, principalmente de quem se mantém no poder aí há gerações e gerações, e a gente precisa compreender bem isso, né, Inácio? Eu acho que o companheiro Boulos é uma das grandes revelações que a gente tem, né, no cenário político novo, né, e tudo aí para ter uma carreira brilhante mesmo, muito grande. A atuação dele no Congresso é importantíssimo, né? A rede hoje, Inácio, ela tá, por exemplo, tem a Marina, tem a Luísa Helena. Queria que você contasse um pouco como é que está a rede aqui no Acre, nacionalmente também. Você falasse um pouco para nós sobre como é que está a rede, né? Olha, eu acho importante os dois partidos, Rede e PSOL, essa fala do Boulos, porque aqui no Acre, às vezes, é o seguinte, as pessoas olham e dizem, rapaz, esse Jami é muito ousado, como é que ele se atreve a ser candidato a governador? Como se fosse algo da tua cabeça, Jami. Ou se não, olha, esse Inácio, como é que ele... Você elegeu nem a vereador, é candidato a senador, é pré-candidato, né? Pré-candidato a senador, como é que ele tem coragem e tal? Parece que é coisa da cabeça da gente. E eu fico muito feliz quando eu vejo o Boulos. A Marina esteve aqui, você esteve lá presente, reuniu os 7 partidos, e disse que nós vamos ter uma chapa majoritária, que é para exatamente a gente falar de assuntos que outros candidatos não vão falar, porque às vezes tem receio, inclusive, de não ter voto por causa dessa fala. Você imagina o que Boulos fez ali em São Paulo, com alguns prédios, algumas casas que estavam desocupadas há anos, que servia de abrigo para quê? Para pessoas que, o seguinte, que fumar droga, para vandalismo, para tudo que não prestava. Nós já estamos vivendo isso aqui no Acre. Sim. Jami, em frente ao pronto-socorro ali na Getúlio Vargas, nós temos um prédio, acho que é de 5 andares,
Quantos anos aquele prédio está abandonado? Verdade. Aquilo dali, o poder público tem que chamar o proprietário, que às vezes pode estar passando por uma dificuldade, pode ser uma herança, coisa desse tipo, mas resolver o problema. Tem que ter uma finalidade, né? Tem que ter qual é a finalidade, né, o que ele cumpre como interesse social, né? Essa finalidade lá desse prédio, ele está ali só para ficar especulando, abandonado, ou ele tem outra finalidade, né, Inácio? Você pega no centro da cidade, na frente do Museu dos Autonomistas, está lá um prédio de esquina abandonado. Você pega a sede do Rio Branco Futebol Clube na frente da Assembleia Legislativa. Então, quando se faz esse movimento, é um movimento que não é para você ocupar a residência de alguém que está morando, um prédio que está gerando emprego, mas é para chamar o poder público para dizer, epa, nós vamos ter que tomar uma providência, que isso, o turista que vem aqui, e nós temos um turismo religioso que é muito forte, um turismo indígena que atrai muita gente para cá, né? Nós temos um turismo de aventura e fica ruim. Em São Paulo, Inácio, nós montamos na Sé, na Praça da Sé, uma cozinha solidária exclusiva para os que a gente chama de sem direitos. O que são os sem direitos? Por exemplo, uma das categorias, os motoristas de Uber, de aplicativo, que entrega os iFood, entregador de aplicativo, né, em geral. Essa galera não tem carteira de trabalho. Se adoecer, ele não vai trabalhar, não vai receber. Se sofrer um acidente, ele vai ficar desempregado, sem recurso nenhum, sem nenhum suporte. E aí nós montamos uma cozinha solidária, o MTST, e ele atende essas pessoas. Ou seja, o cara está fazendo entrega na rua, ele para lá, tem um lugar para botar aquela bolsa dele, tem umas cadeiras confortáveis para ele sentar, descansar e recebe a refeição totalmente gratuita, né? Por que a gente não traz isso aqui para o Acre? Entendeu, Inácio? Não é caro manter uma cozinha. E eu fico impressionado, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que se dizem de direita, que coloca Deus, pátria e família, não defende, por exemplo, programas sociais que nem o pessoal está fazendo. Sim. Porque as igrejas, elas têm que ser um aliado nosso nessa questão social, no cuidar do ser humano. Enquanto o poder público cuida de obras, de ruas, de estradas, de ferrovias, essas coisas, a gente tem que ter programas sociais. Por isso que o Estado tem que ser forte. Sim. Por exemplo, você pega os alcoólatras anônimos, a Igreja Católica que tem lá uma arca, quantas pessoas voltaram para o seio da família por causa dessa aliança? As igrejas evangélicas, quantas pessoas elas retiram, né, do mundo do crime, ou retiro da prostituição, do alcoolismo, esse trabalho social? Essas pessoas, na verdade, se fosse pelo gosto desses pessoal de direita, Inácio, eles queriam exterminar essas pessoas. Essa é a verdade. Eles não querem recuperar uma pessoa que está com problema, eles não querem entender que quem está naquela vulnerabilidade ali é um problema de saúde. Não é um problema de você estar enfrentando um crime organizado, entendeu? Você está enfrentando pessoas que estão doentes. Mas eles tratam, quando querem agir, naquela brutalidade que foi tirar, né, os moradores de rua, levar para um outro bairro, com toda aquela violência. Mas o problema em si, que é a falta de comida, de perspectiva de vida, de geração de emprego, não tem, né, Inácio? Não existe. Sabe? Por isso que eu te falo o seguinte, se a gente não estiver pensando, claro que do ponto de vista administrativo, é uma planilha no Excel que diz 2 mais 2 sempre vai ser 4. Mas você imagina, a maioria dessas pessoas que vão para a rua, muitas delas saem porque viram catadores. Sim. Entram, por exemplo, catador de latinha, né? O alumínio dá um retorno e eles começam a ter uma profissão. Então aqui no Acre, por exemplo, essa logística reversa. Qual é a política pública mesmo que a gente tem dessa logística reversa? Porque quando tem uma alagação, o que a gente vê é nossos rios, nossos igarapés, nossos córregos cheios de garrafa PET, sofá. Eu cheguei a tirar na campanha de vereador um Fusca, um Gol, um carro que estava dentro do Igarapé São Francisco. Então é esse tipo de absurdo que a gente pode estar pegando esse material que está poluindo e essas pessoas, diferente dessas empresas que ganham licitação para coletar lixo doméstico na casa da gente, elas podem fazer esse trabalho de formiguinha e se reintegrar na sociedade, tendo uma renda
que dê dignidade para elas, né? Inácio, como eu acompanho bem de perto as cozinhas, e a gente vai conversando e entendendo as pessoas, principalmente os beneficiários, que são as pessoas que pegam a alimentação na cozinha. E aí a gente fica triste, sabe? Assim, o coração da gente dói. Você tem casos, muitos que a única refeição do dia que a pessoa faz é aquele almoço servido para a cozinha. Ou seja, ele se alimenta a cada 24 horas. Tem crianças, Inácio, que janta ali 19 horas, quando tem. Aí a primeira refeição que vai ter no outro dia é às 9, 9h30 da manhã, 10 horas, que é o horário da merenda escolar. Essa criança ficou de 14 a 15 horas sem se alimentar. Porque quando ela sai de casa para ir para a aula, não tem nenhuma bolacha, um biscoito, um pão, um pedaço de pão para comer. Então, assim, nas cozinhas agora a gente vai começar a trabalhar com o café da manhã, principalmente para aquelas crianças que estão indo para a aula. De a criança passar, toma um café ali rápido, um café com leite, uma bolacha, um pão, entendeu? Porque a gente está vendo que essa questão da fome, Inácio, é algo muito presente. E a gente vai se acostumando e normaliza isso. Isso é muito ridículo, cara. Sabe? Achar que isso está bem. Não, isso é normal. Não é normal. Ninguém era para estar passando fome. Todo mundo era para fazer pelo menos as 3 refeições por dia. E aí a gente vê que no nosso estado está acontecendo muito isso, né? E há um preconceito. Quando eu digo preconceito é porque a pessoa acaba fazendo um juízo de valor e não entende que às vezes são momentos. Eu vou te falar uma coisa que para mim é muito difícil de falar, mas quando meus pais se separaram eu tinha 11 anos de idade. Então, a minha mãe, que já tinha tido o primeiro casamento, tinha tido 3 filhos, eu sou do segundo casamento. Então, você imagina uma mulher com 5 filhos. Então, nós tivemos um momento, até a gente se estabilizar novamente, que nós passamos fome. Passamos uma necessidade, entendeu? Então, é o seguinte, a gente escapou, tinha um pé de banana sapo lá atrás do quintal e a gente sobreviveu com isso. Direito, não. Não, comia lá. Então, é o seguinte, mas foi uma fase. Porque eu tenho certeza, Jamil, que quem dá, sente, né? E quem pede, sente também. Eu fico imaginando meus amigos lá no bairro, às vezes, se chega quando pede alguma coisa para mim, eu dou, principalmente o alimento. Mas quando eles viram as costas, dói meu coração, porque depois esse cara foi criado comigo, jogou bola comigo. E tá nessa situação, é triste para todo mundo. Ninguém quer isso. As pessoas acham, e aí começa a dizer o seguinte... para ganhar as eleições tem que ter pobre que é para comprar voto. Eu acho que ninguém se sente bem. Nem pedir um prato de comida e quem dá, também dá, mas não se sente bem. O que a gente quer é que as pessoas tenham o seu emprego, tenham o seu trabalho, tenham a sua dignidade, né? O Mandela dizia que ninguém nasce odiando outra pessoa, né? Você aprendeu a odiar. Uma criança que cresce numa sociedade onde ela passa necessidade, onde ela passa fome, acontece de muitas crianças dessas se tornarem adultos, né, que vão vencer na vida, mas também acontece de muitas delas procurarem um outro caminho, né, Inácio? Acaba indo e a gente quer combater a criminalidade, a gente quer combater todas as desigualdades, acabar com a pobreza, mas se a gente não cuidar dessas famílias, não cuidar dessas crianças, é enxugar gelo. Não adianta amanhã, Inácio, estar colocando aí 10 mil policiais novos, criar a guarda municipal. Isso não existe. O problema nosso, a raiz do nosso problema, está lá dentro da periferia, nessas famílias que não têm casa, tem que procurar invadir terra para poder construir um barraco, está nos filhos que não têm alimentação, que não têm roupa, né? A mãe, às vezes, tem 4, 5 filhos, não consegue uma creche para botar a criança para ela poder procurar um emprego, e a gente só jogando pedra. Mas cadê a nossa classe de político? Principalmente nossos deputados federais, nossos senadores, que poderiam estar vendo isso. Então, assim, eu fico muito feliz em você, primeiro pelo seu histórico, sabe, de tudo que você já viveu na vida, Inácio, né? De ser uma pessoa do campo progressista, ter enfrentado esse desafio, porque não é fácil, né, Inácio? Um partido pequeno, nossa federação é pequena, né? Enquanto eles estão com milhões e milhões gastando em uma campanha, a gente vai ter um recurso bem limitado, mas nós vamos fazer a diferença. Com certeza eu acredito muito que essa nossa candidatura,
ela vai ser um marco histórico para o Acre. Primeiro, de mostrar que quando a gente quer fazer política com seriedade, a gente não se vende, a gente não se corrompe, a gente busca entender que o projeto é muito maior que até mesmo o nosso nome, né? Que é isso que a gente está colocando. Nada que a gente faz aqui não tem um alinhamento nacional, ou seja, você na rede, você faz parte da executiva da rede, né, Inácio? Da executiva ou seja, nacional. Você jamais vai estar fazendo algo aqui que não esteja alinhado, discutido e bem conversado nacionalmente, igual eu, né? Nossos partidos são partidos que têm divisões internas, tem correntes, tem tendências dentro do partido, ou seja, você tem um compromisso com o seu campo dentro do partido, né? Além da direção, você também tem seu campo. Então, assim, para que as pessoas que estão em casa entendam, né, Inácio, que quando a gente coloca o nosso nome à disposição, a gente não está brincando, a gente se preparou para isso, né? A gente vem com uma bagagem de experiência, de um trabalho já realizado há anos e anos, e nós estamos ali para qualificar o debate, para melhorar, trazer propostas. E se estão esperando que a gente vá para o debate, para baixaria, nós não vamos para isso, né? É exatamente isso que eu queria. Esse nosso bate-papo aqui, Jamir, é o primeiro programa, a gente fica meio nervoso, mas a cada conversa, a cada pergunta, a cada assunto que a gente tratou aqui, foi me dando mais segurança, porque o que eu quero, na verdade, é discutir programas e projetos para o Acre. Eu acho que a gente tem que fazer um grande pacto de que entenda onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Não contem comigo. Eu tenho um senador, que é o senador Márcio Bittar, que ele faz um debate que é o oposto do que nós acreditamos. Sim. Então, eu quero muito me preparar para fazer um debate com ele, porque eu acho que o espaço que ele tem, durante 4 anos, ele foi um dos homens mais poderosos do Brasil, porque coordenou o orçamento geral. E eu moro às margens do Igarapé São Francisco. Gravou um vídeo que tinha 200 milhões para gastar no Igarapé São Francisco e não fez. E o modelo que ele defende é o oposto do que a gente defende. Mas mesmo assim, eu não tenho problema nenhum em encontrar com ele, conversar com ele, mas eu quero fazer um debate do ponto de vista de programa. E eu estou muito satisfeito, porque nós estamos conscientes do nosso tamanho, do desafio que é grande, é enorme. Nós vamos estar disputando com pessoas que têm estruturas enormes, mas que a gente quer discutir essa pauta humana. A rede, a gente costuma dizer o seguinte, que Deus, qualquer religião que você tiver, quando você vai ver a descrição do que é o paraíso, é a convivência entre a natureza, os animais e o ser humano. Sim. Deus nunca disse o seguinte, ele diz a natureza vai estar a serviço do homem, mas não diz o homem pode acabar com essa espécie que eu criei. Roberto Carlos teve que criar uma música para defender as baleias, porque senão estão extintas. Então o que a gente está querendo é que a gente faça um desenvolvimento sem ter que a gente acabe com determinada espécie. Sim. Porque se Deus criou, a gente sabe que é o seguinte, Deus é perfeito, né? Então, assim, o que a gente quer, a pecuária cumpre com o papel dela. O café, ela não vai sair do Acre, né? A pecuária não vai sair. A gente tem como trabalhar, né, Inácio, para como minimizar esse impacto e tornar ela cada vez mais produtiva, sem precisar avançar cada vez mais desmatando, né? Ou seja, não é que a gente vai deixar de existir a pecuária, pelo contrário, ela tem que ser supervalorizada, mas desde que também ela respeite esse meio, as outras, né, cadeias produtivas, sim, né? E a gente também tem que ser muito responsável para a gente não criar expectativa. Olha, para você ter uma ideia, tem um pé de café lá na casa da minha mãe, nas placas que falta água, na beira da rua, tem um pé de café. O café virou uma moda tão grande que, às vezes, as pessoas mais humildes acham que é o seguinte, que elas vão plantar café e vão ganhar dinheiro e enricar com isso. Você sabe que 1 hectare de café é, no mínimo, R$25 mil para você fazer. Para formar ela. De café. Então, a gente tem que ter consciência, porque muitas vezes é uma política de governo que fortalece uma determinada cadeia produtiva em detrimento de outra. Sim. E o que nós estamos querendo é que a gente transforme a zona rural do Acre num verdadeiro pomar de árvores frutíferas,
graviola, maracujá, e a gente ter uma produção que garanta uma renda para o trabalhador. Sim. E a zona urbana, a gente precisa fazer uma aliança para a gente fazer um reflorestamento urbano. O calor está demais, né? Antigamente quando eu era pequeno, Inácio, até a minha juventude, você não chegava em nenhuma casa que não tivesse uma pequena horta, né? Era comum. Desapareceu, né, Inácio? Desapareceu. E num estado que nós temos pouca verticalização. A maioria das moradias são feitas em terrenos, em casa, com terrenos. Então, cadê nossos espaços para serem melhor aproveitados? Né? Quantos pneus estão sendo jogados fora, dentro dos igarapés, que poderiam virar canteiro? Ter um trabalho do próprio governo de fazer, entregar, incentivar, ter uma equipe para mostrar quantos cascos de geladeira vai para o lixo, que poderia virar... Quantas vezes a gente não viu, né, ser feito em canoa velha, que não funciona mais no interior, casco de geladeira e tantas outras coisas que eram reaproveitadas, e hoje você não vê mais essas hortas, né? A gente deixou de estar produzindo ali e produzia com qualidade, porque você não usava o agrotóxico, você não usava veneno, você produzia de uma forma saudável, né? E tantas coisas que a gente tem que... Ou seja, eu falo muito, Inácio, que a gente não precisa reinventar a roda. A gente só tem que fazer ela voltar, né? Eu falo disso, olha, quando a gente se aproxima dos movimentos sociais, a gente volta a construir um movimento social, nós não estamos fazendo nada novo. Isso foi feito na década de 80, no início dos anos 90, só que em um determinado momento se perdeu. Nós temos que resgatar isso, né, Inácio? Você imagina, hoje, se tu construir uma casinha de um cachorro no fundo do teu quintal, ele entra na planilha para calcular o teu IPTU. É brincadeira. Como área construída. A gente defendeu, na nossa candidatura de vereador, o IPTU verde. Porque quando também tu planta, tu vai gastar água para aguar as plantas, né? Tu vai ter um custo de adubo, isso aquece a economia. E a cidade fica muito mais bonita. Quando você anda ali, por exemplo, no Tucumã, né, você lembra que os moradores ali foram arborizando, né? Aquela área ficou uma área gostosa, né? Bonita. Quando você passa na frente de uma casa que você vê que tem ali aquelas exórias, né? Rosa do deserto, dá uma leveza para o ambiente. Agora que dali tem um custo e tem que ser descontado no IPTU. Com certeza. Porque serve de incentivo a coleta seletiva. Nós vamos falar disso, nós vamos falar de esperança, nós vamos falar a médio e longo prazo. Nós não temos soluções. Não vamos revelar muita coisa, porque tem uns candidatos aí que não tem proposta nenhuma e fica só pescando, né? Mas tu sabia que durante a campanha agora de vereador, o pessoal me dizia muito isso. Quando o Bocalhão começou a pintar tudo de azul, eu disse, cara, por que ele não faz a faixa azul? Porque São Paulo diminuiu muito o índice de acidente com as motos, né? Sim. Por quê? Porque foi pego 1,15 m entre a faixa 1 e a faixa 2, só para moto. E é azul, a faixa azul. E o prefeito lá, inclusive, é do MDB, né? Isso. O Tarcísio, que é o governador também. Então é o seguinte, olha, quer pintar de azul? Faz uma coisa que tem lá em São Paulo. Então, eu não tenho problema com essas ideias, porque eu acho que é o seguinte, se alguém fizer, tá ótimo, não precisa nem eu ser... Tá feito, né? Se alguém estiver lá fazendo, eu vou me aposentar, né? A gente já está aí com mais de uma hora de programa, acho que agora as considerações finais. É importante avisar, né, Inácio, que a página nas redes, né, ou seja, o canal nas redes, quem estiver aí assistindo, se inscrever no canal, deixar lá seu comentário, seu like, compartilhar, né? É muito importante a gente chegar ao máximo de casas, ao máximo de pessoas possível, e que fico feliz por estar participando do primeiro. Vão ser feitos cortes, né, Inácio? Então, assim, nos próximos dias aí vocês vão estar recebendo bastante cortes nas redes sociais, principalmente Instagram, no TikTok, aí no Facebook, ou seja, em todas as plataformas. E aí vamos para as considerações finais, né, Inácio? Vamos lá. Eu gostaria de agradecer, Jamil. Acho que o primeiro programa a gente terminou bem. A gente vai relaxando aos poucos, né? Isso. E dizer que a ideia de 15 em 15 dias a gente está batendo papo com alguém aqui, que a gente vai amadurecendo cada vez mais as ideias. Faz a pergunta, comenta, né? Olha, só não vale agredir a pessoa, mas a ideia pode. A gente pode ser forte, duro na defesa do que a gente acredita, no que a gente defende, mas preservando a pessoa. E isso serve para os candidatos também da oposição. Não adianta elogiar a gente e ser deselegante, né?
com outras pessoas. E eu espero que vocês curtam, que vocês compartilhem e aguardem que daqui 15 dias nós vamos estar aqui novamente batendo esse papo informal aqui.